Futebol arte não é o que você pensa lá do canal Trave a Trave, então bora lá reagir, deixa teu like, comenta, se inscreva e vamos lá. E ele falava que o Guardiola ajustava até o domínio, às vezes, do cara. Tem jogador que talvez receba isso mal. Um assunto. Domínio orientado. Aí é o Formiga falando, né? Comentarista. Ciência é encantamento, é subjetivo, vai no que você acha mais relevante. Eu quero ganhar o jogo, é o Cristiano. Eu quero ver futebol lindo, é o Ronaldo. Eu quero ver mais futebol lindo ou eu quero mais ganhar o jogo? Eu quero mais ganhar o jogo que não me faz o resultadista. Não está sobre isso, vocês estão levando só. Não, vocês só colocaram coisas de decidir. Não, áudio eu tô levando em consideração auge, né? o melhor Cristiano Ronaldo contra o melhor Entendi. Ronaldinho Gaúcho. Para eu e você, eu escolheria o Cristiano. Ludicidade, aquilo que é referente ao lúdico. Segundo o dicionário Aurélio, trata-se daquilo que é aprendido por meio de jogos, aprendizado através do divertimento e das brincadeiras, despertando o interesse de quem está compreendendo algo. Embora o futebol seja um esporte popular a nível global, o jogo em si é pouco visto ou entendido. Em outras palavras, o futebol está mais relacionado com memórias afetivas, nostalgia e brincadeiras entre amigos e familiares do que com o jogo complexo que propriamente o caracteriza. Um jogo que envolve inúmeras variantes que englobam o antes, o durante e o depois de cada partida. Na verdade, não há problema algum nisso se considerarmos que se trata de entretenimento, mas é inegável que essa ambiguidade de pontos de vista causa divergências de análise e interpretação do jogo, distanciando muito o lúdico do que de fato é empírico e praticado dentro das quatro linhas de trave a trave. A melhor temporada do Cristiano contra a melhor temporada do Ronaldinho. Nos acostumamos a ver jogadores que encantavam pela inventividade. Deus. A mágica, né? Pela habilidade em se livrar de marcadores com muita plasticidade, que demonstravam um controle de bola quase sobrenatural e utilizavam-se disso para levar vantagem contra os adversários, encantando torcedores, amantes do esporte e até pessoas que nem têm tanta intimidade assim com o futebol. Sim, o futebol tem o poder até mesmo de atrair a atenção dessas pessoas. No entanto, nos últimos tempos, é notável que esses jogadores estão perdendo espaço, sendo preteridos muitas vezes a jogadores com técnica supostamente inferior, mas que oferecem outros recursos ao time, recursos que nem sempre são notados pela grande audiência. Dentro desse contexto, quantas vezes não nos deparamos com pensamentos e opiniões do tipo: time X não melhora pois não tem um legítimo camisa 10. É verdade. Ou então, tal equipe precisa de um driblador, pois o futebol não produz mais jogadores de habilidade. Basta acessar qualquer rede social ou tomar uma cerveja com amigos que, com certeza, em um momento ou outro, essas opiniões irão pipocar na conversa. Pois bem, essas opiniões surgem pelo simples fato de que o jogo não é compreendido, pois isso dá trabalho e requer atenção e aprendizado além do lúdico que nos atrai ao futebol em primeiro momento. Resumir qualquer deficiência de um time à necessidade de um jogador específico que só existe no lúdico é sintetizar a resolução para todos os problemas em um suposto salvador inexistente, acreditando que essa figura irá resolver tudo sozinho ou mudar o jogo completamente sozinho. O mesmo acontece para os dribladores. Quando se assiste a um jogo engessado, é um dos primeiros comentários que surgem. Veja bem, não se quer dizer aqui que não há espaço para um meia criativo e habilidoso e nem que não se pode mais utilizar os grandes dribladores, mas sim que a solução nem sempre é tão óbvia assim. Não é novidade para ninguém que tudo evolui e logo muda. Em qualquer esporte de alto rendimento, essa é uma tônica, e não é diferente com o futebol, que hoje é jogado em um espaço muito menor do que já fora um dia. E não se trata apenas das dimensões métricas do campo, mas também da compactação dos times. Em qualquer jogo de nível razoável, percebe-se que entre os jogadores mais recuados de cada time, há apenas cerca de 30 metros. Ou seja, vemos 20 jogadores ocupando 1/3 do campo. Na prática, significa que a criação de espaços depende mais de uma organização coletiva
criativa, com movimentos ordenados e treinados, do que do domínio de um único fundamento como o drible. Essa evolução do jogo também gera opiniões do tipo: o futebol está chato, ou que o futebol tirou o espaço de jogadores plásticos para dar lugar aos bagres úteis, e que por isso o jogo perdeu qualidade. Esses são mais argumentos que reforçam o quanto opiniões rasas são embasadas pela ausência de compreensão do que é feito e trabalhado dentro do campo de jogo. Ter excelência no domínio de bola, por exemplo, é algo que dá fluidez ao jogo, acelera o processo de criação, impedindo que o time adversário se recomponha com facilidade. E veja só, alguém que trabalha muito isso em seus times é Pep Guardiola. Verdade. Jogo mais coletivo e tal, jogo mais... Como a gente vê nessa entrevista do Rafinha para a TNT Sports. O passe na velocidade e na precisão correta para aquilo que exige a situação acrescenta ainda mais poder ao processo criativo. O futebol é um jogo tão dinâmico quanto coordenado, onde quem não está com a bola ou sequer aparece no enquadramento da transmissão tem papel importante em cada momento da partida, mesmo que não apareça. Kevin De Bruyne não é um jogador acima da média apenas pelos passes sensacionais ou pelas precisas finalizações de média distância. Ele simplesmente sabe onde precisa estar a cada momento do jogo, seja preenchendo espaços ou se colocando em posição perfeita para, aí sim, dar aquela assistência. Esse processo de enxergar o espaço, atacar esse espaço e aí sim produzir aquilo que é retratado nos números é tão importante e envolve tanta habilidade e talento do jogador quanto o número final. O mesmo vale, por exemplo, para os centroavantes caneludos, que só empurram a bola pro gol. Na verdade, para que ele pudesse empurrar a bola pro gol, houve uma série de movimentações e adaptações a situações variáveis que exigiram a interpretação correta que permitisse a ele o simples gesto de tocar pro fundo do gol. Caso contrário, se você pensa diferente disso, então a coisa mais fácil de se fazer no futebol é empurrar a bola pro gol. Afinal, é só ficar lá parado, esperar que o time crie pra você, que uma hora você vai conseguir fazer um gol, chutando a bola de forma mais fácil possível. Entende o que eu quero dizer? Como já foi dito, não significa que o drible não seja importante. É um recurso valioso, mas de nada adianta ter um jogador habilidoso se ele não tiver um time que gere situações onde ele vá se destacar. E aqui cabe um adendo. Mesmo esse jogador não pode se dar ao luxo de não ter outras valências e também nem deve deixar de cumprir tantas outras obrigações táticas. É evidente que num jogo jogado num espaço tão pequeno, o drible seja sim uma maneira de levar vantagem, mas existem outros fundamentos tão importantes quanto, ou até mais importantes. Passe, domínio, movimentação, preenchimento de espaços, que já são curtos por si só, recomposição, leitura de jogo, posicionamento, velocidade nas transições são fundamentos menos percebidos e mais importantes que o drible. E dizer que o futebol está chato por conta desses fatores é simplesmente deixar de aproveitar o que o jogo tem de melhor para oferecer, que é o entretenimento que só a competitividade pode proporcionar. E dá para ir um pouco mais longe. O drible apenas pelo encantamento, embora válido pelo espetáculo, não gera grande impacto no jogo. Pode inflamar uma torcida ou irritar um marcador, mas com tanto profissionalismo no esporte, com tanto dinheiro em jogo, com tanto estudo, com tanta busca pelo resultado, isso fica em segundo plano. Aquele que para muitos é, se não o melhor, um dos 3 melhores jogadores da história, o Messi, que para mim vocês sabem que é o maior, nunca usou o drible senão como um recurso de encurtar o caminho para o gol. Dribles verticais e secos que impressionam pela rapidez da execução e não necessariamente pela plasticidade. Cristiano Ronaldo era um driblador espetacular, no âmago da palavra. No entanto, foi mudando seu jogo visando resultados e efetividade, então pouco a pouco seus dribles foram se limitando à objetividade. Em algum momento ele percebeu que a efetividade falava mais alto que a plasticidade, não apenas para sua carreira pessoal, mas também para as conquistas do coletivo, e incorporou isso ao seu jogo. E isso tornou, em algum momento, o jogo dele mais feio ou pior? Não. Bom, parece que não. Todo bom jogador, em qualquer posição, tem de ter um pouco da habilidade de drible para se livrar de situações específicas. É um recurso útil para volantes, meias, laterais e até zagueiros e goleiros, com cada vez mais o jogo sendo construído desde o tiro de meta.
Mas o ponto desse vídeo ainda é atacar a ideia comum de que a ausência de dribladores, a moda antiga, justifica o argumento sobre o futebol estar chato, quando, na verdade, apenas o parâmetro de apreciação é que mudou. De fato, não vemos mais alguém como o Ronaldinho Gaúcho, fazendo o que fez no Barcelona. Mesmo o Neymar, em seu auge, já não utilizava mais o drible apenas pelo drible. Na verdade, 2 dos gols mais surreais de Neymar, ainda pelo Santos, foram arrancadas fatais em direção ao gol, usando o drible para desmontar defesas. Seja o gol Puskás contra o Flamengo, do próprio Ronaldinho, jogador do Santos. Aí o Neymar protegeu, fez o drible, que lance do Neymar, que golaço! Ou o gol contra o Atlético Mineiro em seu jogo 200 com a camisa do Santos. Olha a jogada dele no meio campo, passou pelo Rafael Marques, deixou o Leonardo Silva no chão, passou também pelo Júnior César e bateu no canto ambos na Vila Belmiro. Aliás, falando no Ronaldinho, o espaço dele no imaginário do torcedor médio é o que conduz esse tipo de pensamento e opinião. É realmente impressionante assistir aos vídeos dele na época do Barcelona, e não dá pra negar a importância dele na história do clube catalão. Mas a reverência cega aos highlights dele ou de qualquer outro jogador habilidoso causa um pensamento que conduz ao tipo de opinião comum que vemos nas discussões por aí, e que é tão válido quanto dizer que a seleção brasileira de 2006 era incrível. Esta era cheia de jogadores incríveis aos olhos dos torcedores, mas que dentro do campo sucumbiu como um time de amadores perante a um time muito menos da França, porém infinitamente mais equilibrado e organizado. Mesmo. Antes dessa Copa, inclusive, a capa da revista Placar foi intitulada Eles Não Podem Jogar Juntos, uma matéria de Arnaldo Ribeiro dissertando justamente sobre os fatores táticos que impediam a utilização de Ronaldinho, Ronaldo, Adriano e Kaká no mesmo time. A matéria foi muito criticada pela audiência média, o mesmo público que hoje provavelmente tem posters em adoração àquele time, e o resultado é o que todos aqui se lembram. No final, o que resta é concluir que atribuir a falta de graça ou dizer que o futebol está chato puramente a uma suposta carência de dribladores não passa de uma maneira fácil de opinar sobre um jogo complexo, apoiando-se no lúdico para sintetizar de maneira pobre aquilo que não consegue entender, e dessa forma fechar-se num ideal simplório para continuar replicando redundantemente aquilo que é socialmente mais fácil, sem espaços para questionamentos e, portanto, mais confortável. Apoiar-se em falas como a de Hazard e de outros jogadores que emitem opiniões parecidas é descontextualizar toda a evolução do jogo e a existência do que se trabalha para alcançar. Hazard poderia ter dito que tinha potencial para ser tão bom quanto Cristiano Ronaldo, ou Messi, ou até mesmo Neymar, mas que não se dedicou tanto para isso. E aí sim estaria tudo bem, é uma maneira de enxergar a vida e definir suas prioridades. O futebol foi passando por mudanças táticas e técnicas ao longo de sua história. Jogadores das mais variadas características físicas e com aptidões muito diferentes tiveram seus espaços garantidos nessa história a partir do momento que conseguiram entender o seu papel e desempenhar o que tinham de melhor, pois o jogo é coletivo e permite a todos que aperfeiçoem suas potencialidades e se destaquem. E a força motriz disso é a competitividade. Nem todo mundo que já chutou uma bola conhece esse conceito. A competitividade faz com que haja necessidade de melhorar, de se provar, idealizar e alcançar a maestria de si, e no caso de um jogo coletivo, ser parte importante para alcançar um objetivo em comum a todos da equipe. É também a competitividade, ainda que de maneira subjetiva, o fator que atrai as atenções de todos nós ao jogo de futebol. Esse senso é visto na aplicação dos atletas. Aquele jogo lá, tipo assim, exemplo, é o clássicozão, nossa, amor demais, assistir o Real Madrid vs Barcelona, se toma final de Champions e tal, é competitividade que faz a gente querer assistir o jogo, os craques que vão estar lá, então isso que faz a gente ter vontade de parar e querer assistir esse jogo gigante, né? Nos treinamentos e refletido na intensidade das partidas, sempre ao limite, tentando superar cada desafio. E o resultado disso são partidas que prendem a nossa atenção, mexem com nossos corações, fazem com que admiremos tudo que engloba o mundo do futebol e, com um pouquinho a mais de disposição a enxergar o que está acontecendo durante as partidas, a compreensão vem.
Basta esquecer os celulares um pouco, as opiniões pré-fabricadas e verdadeiramente assistir os jogos, como se presta atenção em um filme, para que ele possa fazer sentido. E então, você verdadeiramente vai entender o jogo e ter suas próprias opiniões, fazendo com que a paixão vire um entretenimento ainda mais interessante para os seus dias. Mas por esse vídeo é isso, essa é a parte 2 dessa ampla discussão sobre o futebol puro ou o jogo jogado, que ainda terá sim uma parte 3, pois eu te garanto que ainda tem muita coisa. Galera, depende de pessoa para pessoa o que é o futebol arte. Você comenta aqui embaixo, na sua opinião, o que é o futebol arte, que eu quero saber, porque na minha opinião eu ainda considero o futebol arte como sendo o que o Ronaldinho joga, trazendo aquela magia e tal, mostrando aquelas habilidades pra gente ver, se entreter, achar da hora e tal. Então pra mim ainda é essa, o seu também, o drible que o Neymar faz. E como ele falou, né, hoje em dia alguns jogadores tentam mais o drible pra tentar fazer o gol e não só por entretenimento, mas é isso, depende de pessoa pra pessoa, como eu falei, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, deixa teu like, comenta aqui embaixo o que você achou, se inscreva no canal, me siga também no Instagram que vai estar aqui embaixo, é isso, obrigado por ter assistido, valeu, até a próxima, fui!